Então, a gente viu o volume da esfera, né, que é 4/3 πr ao cubo. Agora vamos determinar a área, então, de uma esfera, tá? Então, vou colocar aqui inicialmente texto. Então, para determinar a área da esfera, primeiramente, esfera, consideramos um sólido de área A e altura x. Então, bom, qual que é esse sólido? É tipo um cilindro, tá? Deixa eu fazer aqui um esboço dele. Bom, então, digamos aqui a gente tem um sólido aqui, tá? A gente tem aqui, né, a base dele, ok? Então esse sólido aqui tem uma determinada área, né? Cada seção transversal aqui, né, ou se eu pensar que eu estou no plano aqui da base desse sólido, né, esse plano alvo, qualquer plano que eu pegue paralelo ao plano alvo que intercepta esse sólido vai me dar uma região aqui equivalente a essa, tá? Então aqui é a altura x. Então o volume aqui, essa área, né, da base vezes a altura x, né? Então isso aqui seria para uma superfície cilíndrica, tá? Não necessariamente circular. Bom, isso implica, né, na verdade, que a área ele é o volume dividido por x, né? Ou seja, isso aqui vale para cada x positivo, tá? Observe que essa área aqui ela é constante, né, independente do valor de x que a gente pegue, tá? Então, o que está diminuindo é o volume, tá? Bom, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou tomar o limite quando x tende a zero, né? Bom, assim, tomando o limite x tendendo a zero, né? Tô aqui assim, pela direita, né? Vou colocar um maisinho aqui. Então, x tendendo a zero pela direita, o que acontece, né? Bom, o limite quando x tende a zero pela direita de v, observe que esse v depende de x, né? Vou colocar aqui v de x sobre x, essa função v, ele é igual ao limite da área constante quando x tende a zero pela direita, que é o próprio a. Então, observa que eu posso tomar a área, né, como sendo o limite de v sobre x quando x tende a zero pela direita, ok? Eu posso definir a área dessa forma utilizando, se eu conheço o volume, tá? Então, eu vou aplicar esse tipo de raciocínio aqui para determinar o volume da esfera, ok? Vamos aplicar este raciocínio para determinar o volume de uma esfera, ou de uma, volume não, a área
de uma superfície esférica. Bom, de raio, superfície esférica de raio R. Como que a gente vai fazer isso, né? Vamos fazer um esboço aqui. Então, bom, eu vou pegar duas esferas, né, de raio R e R mais X centradas no mesmo ponto. Então, aqui, digamos, eu tenho uma esfera aqui, né, centrada no mesmo ponto aqui, ó, aqui de raio R. Eu vou pegar, deixa eu só terminar de fazer essa primeira esfera, né? E eu vou pegar aqui uma esfera de raio R mais X. Deixa eu mudar aqui a cor. Ok. Então, ó. Faço aquilo de novo. Aqui de raio R mais X, né? Então aqui, aquela ali raio R, essa aqui é R mais X. Para cada X positivo, eu posso pegar essas duas esferas, né, de centro R, ou de centro O, né, e raio R, e a outra de mesmo centro O e raio R mais X, tá? Bom, o que é a ideia aqui, né? Então, a diferença dos raios aqui é X, tá? Bom, qual é o volume? V de X, né? Para cada X, vou chamar assim, V de X, qual é esse volume? É o volume da esfera laranja menos o volume da esfera azul. Ou seja, o volume da esfera laranja, que é 4/3 de π vezes o raio, que é R mais X, aqui ao cubo, menos o volume da esfera de raio R, 4/3 de π R ao cubo. Então vamos desenvolver esse trinômio aqui, né? Então vai ficar 4/3 de π R ao cubo mais 3 R quadrado x mais 3rx² mais x ao cubo menos 4/3 de πr ao cubo. Ou seja, né, esse volume aí, 4/3 de π, que multiplica, o 4/3 de πr ao cubo aqui vai cancelar com esse 4/3 de πr ao cubo, então vai ficar 3r² x mais 3rx² mais x ao cubo. Ok? Bom, então vou utilizar esse argumento, né, que a área, já que eu estou pensando nesse tipo de argumento, para calcular, né, a área
da superfície esférica de raio R. Então, quando eu vou diminuindo aqui, ó, no fundo estou calculando essa diferença, né, que seria o x, que seria a altura, vezes, né, o que está aqui, a casca da esfera, né? Então, numa esfera média, uma coisa assim. Então, a hora que eu faço x tender a zero, esse raio aqui está indo para zero, ou seja, essa esfera de fora está tendendo a esfera de dentro, né? Ou seja, a diferença aqui está indo para algo que tem área e não tem volume zero. Né? Então, vou fazer o quociente, tá? Vou usar aqui a área, o limite do volume sobre essa altura, entre aspas, x, né? Que no caso aqui é a diferença dos raios, e tomar o limite, tá? Então, bom, vou calcular o A como sendo o limite quando x tende a zero pela direita. Vou definir a área dessa forma, né? De V de x sobre x. Então, vai dar limite quando x tende a zero pela direita de 4π sobre 3. Aqui eu vou colocar tudo dividido por x, né? Então vai ficar 3r quadrado x mais 3rx quadrado mais x ao cubo. Ou seja, isso aí é limite quando x tende a zero pela direita, 4π sobre 3, vai ficar 3r quadrado mais 3rx mais x quadrado. Né? Bom, o que dá esse limite aí? Vai dar 4π sobre 3 vezes 3r quadrado. Né? Observa que os demais vão para zero porque tem o x multiplicando. Então, isso aqui é 4πr ao quadrado. Então, bom, a área da esfera, né, usando essa definição aqui, né, como sendo o limite do volume, entre aspas, pela diferença dos raios, a gente chega que a área é 4πr quadrado. Ok? Então, é interessante, né, a forma da gente definir a área. Né? Outro objeto que a gente vai estudar da esfera é o fuso. Tá? Então, vamos só escrever aqui o que é o fuso. Então, o fuso é a interseção da superfície esférica com um diedro cuja aresta contém um diâmetro da esfera. Então, a interseção com a superfície esférica. Então, bom, isso é o fuso. Vou fazer um esboço aqui. Então, bom, tem aqui uma esfera, né? Tem aqui, digamos, um diâmetro. Okay. Vamos fazer aqui, né? Então, observa, essa reta contém um diâmetro, né? Essa aqui vai ser a aresta do meu diedro. Então, digamos que eu tenho um diedro aqui. Deixa eu fazer cor diferente aqui, as laterais do diedro. Ou seja, as faces, né, do diedro. Então, esse diedro aqui vai interceptar, né, essa superfície esférica. Cada plano aqui vai me gerar
meridiano. Então, essa região aqui que está em laranja, né? Então, essa região da superfície da esfera, que é chamada, aqui é o fuso, é um fuso, né? Aqui, fuso da esfera, tá? Bom, fuso de ângulo θ, vamos escrever assim, de ângulo θ, onde θ é o ângulo do diedro. Tá? Então, θ é o ângulo aqui do diedro, tá? Então, bom, então observa que ele é o fuso é um objeto que tem área, né? Então, vamos calcular quem é a área desse fuso, tá? Aqui é a área do fuso de ângulo θ. Então, bom, a gente já sabe aqui, né? Esse ângulo aqui, ele determina, vamos pensar aqui nesse grande círculo, né, esse círculo máximo da esfera, o ângulo dele máximo é 2π. Né? Então, pela simetria da esfera, a área desse fuso vai ser proporcional à área da esfera. Por exemplo, se eu tivesse aqui que esse ângulo fosse π, θ, né, fosse π, eu teria o quê? Eu teria... π não vai poder ser, porque senão daria um diedro degenerado. Né? Mas se fosse π sobre 2, seria o quê? 1/4 da esfera. Tá? Então, bom, a gente tem essa relação. Vamos colocar aqui ângulo e a área correspondente. Tá? Vamos fazer uma regra de 3 simples. Tá? Então, observe que se eu pego o ângulo central ali, 2π, divido em 10 partes, por exemplo, eu vou ter 10 ângulos de π sobre 6. Tá? E os 10 fusos, eles vão ser todos congruentes, todos terem a mesma área. Né? Então, bom, se eu pego aqui um ângulo de 2π, que é o ângulo máximo, a área da esfera é 4πr², a área da esfera. Então, tem essa relação. Agora, ali eu tenho um ângulo θ, eu quero saber qual é a área desse fuso. Tá? Então, a regra de 3 simples, né? Então, de novo, aqui eu vou estar tendo todos os fusos, né? Se eu dividir meu ângulo central aqui em, sei lá, 5 partes, 10 partes, cada um desses fusos, eles são todos congruentes. Tá? Eles vão ter todos a mesma área, porque o ângulo que determina eles é o mesmo. Tá? Se eu dividir em partes iguais, né? Claro. Então, usando essa regra de 3, o que a gente tem? A gente tem 2π vezes a área do fuso, ele vai ser igual a 4πr² θ. Então, bom, posso cancelar o 2π com 4π, vai ficar AF. Então, π cancela com π, 4 dividido por 2. Então, vai ficar o quê? 2r² θ. Então, isso aqui que é a área do fuso. Ok?
Então, lembrando que o fuso é a interseção da superfície esférica com o diedro que contém, cujo a aresta é um diâmetro. Tá? Agora a gente vai falar da cunha esférica. Vou definir a cunha esférica. O que é a cunha esférica? É a interseção da esfera, então agora eu estou pensando na esfera maciça, com um diedro cuja aresta contém um diâmetro da esfera. Então, o fuso é a interseção da superfície esférica com o diedro. A cunha não, né? A cunha ela é com a esfera maciça, né? Então, bom, só que a cunha caracterizada pelo raio da esfera e pela medida do diedro. Então, lembrando que a medida do diedro é o ângulo do diedro. Então aqui vai ficar muito parecido, só que agora eu tenho uma esfera maciça. Ou seja, eu tenho a esfera, não uma superfície esférica. Né? Vamos fazer um esboço aqui. Aqui. Tem a esfera, né? Vamos pegar um diâmetro dela aqui. Ok. Então, bom. Vamos fazer aqui a cunha, né? Então, de novo, vou pegar aqui nos polos, né? Então, bom, aqui é a área da superfície, né? Mas, lembrando o que diferencia aqui? Aqui eu estou pegando a interseção com a esfera toda. Então, o fuso, perdão, a cunha, né? A cunha tem toda essa parte aqui interna, né? Então, é uma região aqui que tem um determinado volume. Então, por exemplo, eu pego a esfera lá, divido ela em 10 partes, é um ângulo central, eu vou ter 10 regiões, que é a mesma, são 10 regiões congruentes, então elas terão o mesmo volume. Então, aqui só, digamos, eu estou numa esfera de raio R, né? Então, só lembrando que eu vou pôr pro lado de cá, né? Que o raio da esfera é raio R, tá? Bom, isso que é a cunha. Então, qual que é a diferença, né? Aqui, esse ângulo aqui de abertura, aqui é o θ, né? O ângulo de abertura do diedro. Ah, esqueci de colocar o diedro aqui, né? Vou fazer o diedro aqui. Então, bom. Lembrando que a aresta do diedro contém um diâmetro da esfera, né? Então, isso aqui que é a cunha esférica, tá? Então, como o fuso é a interseção da superfície, ele tem área, a cunha ela vai ter um determinado volume, né? Então, vamos calcular aqui qual que é o volume da cunha esférica.
só me esqueci aqui também, né? Aqui, embora eu não tinha comentado, mas o fuso também depende do raio da esfera, né? Não é só do ângulo, né? Claro que a área dele vai estar aumentando se eu aumento o raio, né? É proporcional aqui ao raio, tá? Então, a mesma coisa aqui da cunha, né? Então, bom, se eu tenho um ângulo aqui, vamos fazer uma relação entre o ângulo e o volume obtido, né? Então, bom, se esse ângulo central for o ângulo 2π, que é a esfera toda, meu volume é 4/3 πr ao cubo, né? Uma esfera, que vamos colocar θ e r positivo, né? Θ o ângulo, pode ser θ, vou colocar θ positivo também, porque eu estou trabalhando entre 0 e 2π, né? E r positivo, né? Então, uma regrinha de 3 simples. Então, todas essas regiões elas vão ser equivalentes, né? Se eu dividir minha esfera em ângulos centrais congruentes. Então, se eu tenho um ângulo θ ali, é o que eu quero determinar o volume da cunha. Vou chamar de C, tá? O volume da cunha. Então, aqui é uma regrinha de 3 simples. Continuar, então. 2π vezes o volume da cunha vai ser igual a 4/3 de πr ao cubo vezes θ, ou seja, o volume da cunha vai ser igual a quê? Bom, π cancela, né? 4 dividido por 2 dá 2, então fica 2/3 r ao cubo vezes θ, né? Então, observe que quando o θ for 2π, eu volto no volume da esfera. Então, a gente finalizou aqui o estudo desses sólidos, né? Então, o que estava faltando era a área da esfera, só recapitular aqui, né? Então, a área da esfera a gente definiu, né? Dessa forma, se baseando aqui num sólido cilíndrico, onde a altura x e a área A, né? Então, definiu a área como quociente do volume pela altura. E aí fez essa extensão aqui para a esfera, né? Depois a gente definiu o fuso, que é uma parte da superfície da esfera, né? Da interseção da superfície da esfera com o diedro, cuja aresta do diedro contém o diâmetro, e a cunha, que é da esfera maciça com o diedro, cuja aresta contém o diâmetro. Ok? Obrigado.